haverá uma grande batalha e os inimigos de Deus serão lançados, então, depois de haver o grande trono branco ali, serão julgados, condenados, lançados no lago de fogo e enxofre junto com Satanás para sempre, eternamente. E aqueles que foram fiéis então serão levados para Deus e começará então a eternidade com todos aqueles que realmente aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que se submeteram ao governo de Jesus, aqueles que querem realmente Deus. Vamos ver aí um quadro onde nós temos uma linha profética resumida de Israel. Vamos ver aí. Então, se nós olharmos aí 2000 anos antes de Cristo, nós vamos ver aí é o período dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó. Nós vamos ver aí a ida de Abraão, vamos ver a ida de Isaac ali ao Egito, e vamos ver que José chama seu pai Jacó com toda a sua família para ir para o Egito, e ali eles vivem por cerca de 400 anos, e no final eles são escravizados, forçados a trabalhos pesados, vivem doentes, pobres, escravos. No final desses 400 anos, acontece então o êxodo. Deus envia Moisés, o libertador, e nós vamos ver aí que já há uma profecia na Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da lei, que começa de Gênesis, vai até Deuteronômio, profecia então na Torá sobre a dispersão e cativeiro dos judeus. Então aí por volta de 1445 a.C., já se começa a falar sobre essa dispersão futura. Depois nós temos aí a entrada deles em Canaã, e vem então em 722 a.C. a dispersão, que é a separação das 10 tribos. Eram 12, 10 se separam. Cria-se então o reino do norte de Israel e o reino do sul, Judá. Depois veio o cativeiro babilônico por 70 anos. É a queda de Jerusalém, que está prevista aí, escrito no livro de Daniel, as 70 semanas são previstas para o reino de Israel novamente voltar para existir novamente. Então é aí a queda de Jerusalém, tempo dos gentios, a grande tribulação, a angústia de Jacó, aí por volta de 605 a.C. que começa essa época aí. E se fala então se fala desse começo de restauração de Israel, mas depois, aí vem o nascimento e a morte de Cristo, começando aí por volta do ano 4 a.C., aproximadamente. Então os judeus são dispersos no ano 70 pelo general Tito. Jerusalém é pisada pelos gentios. Então, ano 70 depois de Cristo. Depois vem então o renascimento de Israel. Então o Estado de Israel, um movimento sionista, a figueira floresce, figueira sempre falando sobre Israel. Vemos aí o foco de guerras ali em Israel para a recuperação do seu território. E em 1948, depois de Cristo, vem então a restauração de Israel pela ONU. Depois nós vemos aí os eventos proféticos futuros, que é o arrebatamento da igreja, que nós estamos esperando a qualquer momento. Depois o tribunal de Cristo, que será sobre as nuvens durante a grande tribulação, enquanto aqui na terra tem grande tribulação, no céu tem o tribunal de Cristo para os salvos. Depois vem as bodas do Cordeiro, também no céu, com os salvos. E aí a grande tribulação que está acontecendo na terra vem com o juízo de Deus. Jesus vem, começa então a reinar sobre a terra durante 1000 anos, que é chamado período do milênio. Depois disso tem o tribunal, o grande trono branco, agora para os ímpios serem julgados e condenados, e depois eternidade com Deus, a nova Jerusalém. É evidente que nós não teríamos tempo para explicar toda a escatologia aqui durante uma só lição, mas nós temos um estudo sobre escatologia que você encontra aí no endereço que nós colocamos abaixo. Inclusive você pode assistir algum vídeo
que está no YouTube aí, dentro desse tema. Nós estamos colocando aí o endereço para você acessar. E lá então você pode assistir alguma coisa já dentro disto. Vamos ver então agora o nosso questionário, onde nós passaremos pela lição como um todo, pelos pontos principais da lição, as partes principais aí, os tópicos principais da lição. Vamos ver então. Lembrando que o nosso questionário você encontra aí nesse endereço que está abaixo. Todas as quartas-feiras à noite nós procuramos já disponibilizar esse questionário com as perguntas e as respostas verdadeiras e falsas. E você pode encontrar sempre as respostas corretas aqui, através dos vídeos pelo YouTube. Então você acessa esse endereço e assiste aos vídeos. Nós fazemos um resumo primeiro e depois um questionário com as respostas. Vamos ver então essas respostas agora. Primeiro nós começamos o questionário aí com um texto áureo para completar. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Jó 14:7. Aqui, a árvore, geralmente a gente fala a respeito da figueira, que é Israel, que cortada, ou seja, dispersa, levada cativa, né? Então o povo de Israel foi levado cativo, prisioneiro para a Babilônia, outros fugiram para as nações, correram cada um para um lado. Então, e apesar de novamente reiniciada a nação, depois no ano 70 o general Tito vem, invade, queima tudo, e novamente eles são dispersos, e aí acaba a nação de Israel. Então aqui está dizendo que depois de cortada ainda se renovará. Parece impossível, mas aí em 1948, novamente a nação de Israel é recomeçada, né? Passa novamente a existir oficialmente. Embora até hoje aqueles que viviam ali, que tinham invadido aquela terra, se achem no direito a serem donos daquela terra e estão morando por ali ainda, vivem em guerra com os judeus, mas mesmo assim a nação foi reconhecida pela grande maioria do mundo e será totalmente restabelecida no milênio do próprio Cristo, que ele estará governando ali durante 1000 anos. Aí todas as nações terão realmente que reconhecer, inclusive aqueles que não reconhecem hoje. Agora na nossa verdade prática, para completar também. O que confia em Deus jamais será subvertido pelo desespero. Em meio às crises, brotará a esperança. Então o que nós temos que fazer? Confiar em Deus e em suas promessas. Por quê? Se nós formos confiar em homens, em promessas de homens, em nossa própria sabedoria, nossa própria capacidade, vai chegar um dia em que isso vai morrer. Não vai ter mais jeito, porque andamos para frente. É hora do desespero, acabou. Não tem mais jeito para mim. Mas, se nós confiarmos em Deus, depositarmos total confiança em Deus, nunca a nossa esperança vai morrer. Porque na hora que chegar o fim da nossa esperança humana, começa a esperança divina a agir. E nós sempre estaremos sendo renovados nessa esperança. Glória a Deus. Tradução. Número 3, a pergunta. A terra de Judá achava-se prestes a ser subvertida. Desta vez, o que aconteceria? Não se limitariam os caldeus a levar os judaítas em cativeiro. Haveriam de destruir tudo. Da mais singela cidade a Jerusalém, tudo deitariam por terra. Até o santo templo, onde se achava a arca sagrada, pereceria. As tribulações dos filhos de Abraão não terminariam aí. Seu futuro seria de apertos e estreitezas. Então você vê que agora não seria apenas uma invasão como as outras, mas agora uma destruição total, inclusive sobre o templo. E agora começaria realmente a grande tribulação na vida de Israel, dos descendentes de Abraão. Daqui para frente o seu futuro seria negro. Eles viveriam agora de guerra em guerra, de luta em luta, correndo dos inimigos, fugindo dos inimigos. Nós temos aí até o exemplo de Hitler, que perseguiu grandemente o povo de Deus. Então são terríveis as perseguições. Voltaram a ser nação, mas ainda continuam
as suas perseguições, e ainda haverá esse grande período aí de grande tribulação sobre eles, que sofrerão muito, até que clamarão pelo seu Messias e ele aparecerá. Número 4. No final dos tempos seriam os judeus de tal forma provados que o profeta chama esse período de quê? Então, a angústia de Jacó. Então será o período de grande tribulação realmente, que eles nunca passaram por isso antes.